verdade, quem é o macho do século XXI. Eu conto nesse livro a história da minha vida nos últimos 3 anos. Eu era um executivo, tanto que o livro não é à toa, que chama-se Macho do Século XXI, o executivo que virou dona de casa e acabou gostando. E a história literalmente é essa mesmo. Obviamente que não foi tão fácil chegar até o caminho dessa felicidade toda, e é esse trajeto que eu conto no livro, mas a história é de um executivo que trabalhou a vida inteira, e de repente a minha esposa recebeu um convite para ir trabalhar em Singapura, e eu fiquei num dilema de ou apoiar a carreira da minha esposa e interromper a minha, por consequência, ou de simplesmente acabar travando a carreira dela e a gente acabar ficando, né, no mesmo lugar. E eu acabei decidindo de apoiar a carreira dela e deixei tudo para trás aqui no Brasil para ir morar em Singapura. E aí passei a tomar conta de casa, tomar conta principalmente da minha filha, que na época tinha 3 anos, agora está com 6. E é isso, quer dizer, é uma história de alguém que precisou mudar a vida, dar a verdadeira guinada de 180 graus e entrar num mundo completamente desconhecido. Você saiu, literalmente, né? Você saiu do escritório, do executivo, para a dona de casa. É isso. Não conheço ninguém que fez isso até hoje. Talvez eu tenha sido o primeiro. Eu pelo menos não conheço ninguém, nenhum homem que tivesse feito. Esse livro é muito interessante porque, na verdade, não é um livro sobre homens, é um livro sobre pessoas e como a gente... É um livro sobre autoconhecimento, na verdade, que eu conto um pouco de como é que eu consegui superar essa mudança tão grande, né? Ô Cláudio, vamos, antes de pintar o convite, o que é que você fazia como executivo e o que é que a sua esposa fazia na atividade profissional? Eu trabalhei a vida inteira na área de comunicação empresarial, era executivo de uma multinacional. Quando nasceu a nossa filha, a gente começou a pensar um pouco na família, porque a minha esposa já viajava muito, eu viajava muito também aqui no Brasil. Ela fazia o quê? Ela trabalha até hoje na área de recursos humanos. Tá. E a gente viajava demais e raramente a gente conseguia se ver em casa. Quando você não tem filho, tudo bem, mas quando você tem filho fica muito complicado, né? Então, a gente já estava conversando muito essa coisa de olha, vamos ver o que fazemos, porque deixar a filha da gente o tempo todo na mão dos outros, mesmo que a família cuidando, a minha avó, a minha mãe, a mãe da minha esposa, mas não é legal, né? Então, depois que a minha filha tinha mais ou menos 2 anos de idade, eu decidi, a gente sentou e falei, olha, eu acho que você tem mais futuro na sua carreira, eu acho que eu estava certo, e eu vou parar, vou encontrar alguma outra coisa para fazer, pelo menos para alguém ficar em casa um pouco. E aí eu abri um negócio próprio, abri uma loja de vinhos, fiquei quase um ano e meio nessa loja de vinhos. E exatamente no momento que eu já tinha passado aquele estresse inicial de começar um novo negócio e investir muito dinheiro, a hora que estava começando a dar retorno, ela chegou com esse convite. E aí foi difícil de decidir, né, de parar um negócio próprio que também estava dando certo. Mas eu achei que não era justo também, por outro lado, ela tinha batalhado a vida inteira para conseguir uma carreira internacional. Não era justo ela não ir simplesmente pelo fato de eu não querer ir embora com ela, né? Isso foi há 6 anos? Isso foi há 3 anos. Há 3 anos? Isso. Tá. A sua filha que tem 6 anos? Isso, hoje. Exatamente. Tá. E vocês estão há 3 anos em Singapura, que é uma cidade-estado, né? Isso. Na verdade, a gente já teve uma mudança nesse caminho. A gente morou 18 meses em Singapura. Hoje nós moramos nos Estados Unidos, pela mesma empresa ainda, mas a minha esposa foi transferida para os Estados Unidos. Mas moramos 18 meses em Singapura, uma cidade-estado. Que a gente hoje... Está no livro, Está no livro, tá. Tá no livro. Eu e a minha esposa, a gente ri bastante quando conto para os amigos, mas no dia lá o bicho pegou, porque eu já tinha loja de vinho, gostava muito de vinho. Os nossos móveis ficaram todos num depósito aqui no Brasil e a gente alugou os móveis lá em Singapura. Então eu não tinha uma adega para guardar os vinhos. E Singapura é um clima tropical, faz calor o ano inteiro. Para quem gosta de vinho, não dá para guardar o vinho em casa, fica numa temperatura que não é ideal. Então eu sentia falta de uma adega. Um dia minha esposa resolveu me fazer a surpresa, comprou uma adega para 48 garrafas e mandou entregar na minha casa. Eu fiquei feliz, né? Parecia uma criança com um brinquedinho novo.
eu achei que ela tinha me dado a adega e que eu tinha o direito de encher aquela adega, né? Pra gente beber aqueles vinhos juntos. E eu estava na loja, comprei 48 garrafas, que era a capacidade da adega. E eu estava dentro da loja, ainda tinha acabado de passar o cartão de crédito, o cara ainda estava empacotando os vinhos, toca o telefone, é minha esposa. O que é que você está fazendo na loja de vinho, gastando esse monte de dinheiro aí? Por quê? Porque no começo eu não tinha nenhum cartão de crédito meu, eu tinha que sair com o cartão de crédito dela. E tudo ia caindo no telefone celular dela. Então eu estava dentro da loja e ela já tirando satisfação comigo. É lógico que foi uma reação meio imediata dela, não foi, certamente tipo não foi assim racional. que o marido faz com a mulher. O que é que você está comprando? Por que você está gastando aí no cabeleireiro? Exatamente. Eu achava que estava fazendo uma coisa legal, até porque ela bebe os vinhos comigo, né? Eu não achei que eu ia tomar bronca. E assim, foi uma reação dela muito instintiva até, porque não era nada que eu não pudesse pagar, ou nada que eu não fazia antes. Quando né? ela deu a bronca? Aí eu falei, olha, não foi para isso que eu vim para cá, para Singapura, minha filha. Que negócio é esse? Se eu não posso comprar o meu vinho, nós vamos embora daqui agora, né? Então, assim, foi E depois é lógico que ela refletiu, mas são coisas práticas que a gente não percebe. Depois vem o dia a dia, também é difícil. E aí você lava a cozinha, passa... Então, Singapura foi um paraíso no começo, porque depois vem as outras coisas que a gente não pensa no começo. Mas em Singapura é muito fácil você ter alguém que pode te ajudar em casa, é muito fácil, é barato você ter uma empregada na sua casa. Então eu tinha uma empregada, eu fiquei responsável pelo cuidado da minha filha, a moça não botava a mão na minha filha, mas era mais tranquilo, porque eu levava de manhã para a escola, ia buscar à tarde, então eu tinha uma vida de rei, vamos dizer assim. Mas o dia inteiro você fazia o quê, cara? Não, aí eu fui aprender chinês, eu fui fazer coisas também para me enriquecer, fui passear por Singapura, fui aprender a cultura do país, eu fiz muita coisa legal, não foi ruim, mas depois de um tempo isso cansa também. E aí eu fui descobrindo as outras coisas. Por exemplo, eu tinha uma vida super agitada aqui no Brasil. De repente eu estava dentro da minha casa, as únicas companhias que eu tinha, porque a minha esposa viajava muito, né? As únicas companhias que eu tinha era a minha filha de 3 anos de idade e a minha empregada filipina. Porque você chega num país novo, uma cultura totalmente nova, leva um tempo para você fazer amigos. Então eu senti uma solidão enorme ali. Eu tinha uma vida de rei, mas por outro lado eu sentia muita falta daquela agitação, de tudo que eu fazia, que era muito legal, né? E tem outras coisas, do tipo, ninguém está preparado, e na cultura machista, o Brasil tem uma cultura machista ainda, na Ásia, para um homem não trabalhar é uma vergonha, né? Então, não falta gente... sabiam que você não trabalhava? Eu era um ET. Eu era um ET. Eu tinha um rapaz que morava perto da minha casa, eu ia andar de manhã na beira do rio, não era ruim a minha vida. E aí, era uma vida de madame. Não, era uma vida de madame, mas faltava alguma coisa, né? Claro. Eu brincava com meus amigos, acho que todos os homens brincam, né? Sentava na mesa do bar e falava assim, puxa, um dia ainda vou arrumar uma mulher que vai me dar um cartão de crédito. Esse é o meu sonho. Um carro, vai me sustentar, vai me dar um carro e um cartão de crédito para eu gastar no shopping. Eu tinha tudo isso, cara. Mas eu usava mais o cartão no supermercado do que no shopping. E fora isso... Aí você vai cair na sua ficha, porque você começa a comparar o que você tinha, o que você tem agora é muito diferente. E o amigo lá falava o quê? Você queria contar? Ele falava inglês. Em Singapura você tem 4 línguas oficiais, mas todo mundo fala inglês. Ele era descendente de chinês. E eu fui o primeiro homem que ele conheceu na vida dele que não trabalhava. Ele era um cara que tinha alugado o carro pra gente, trabalhava numa locadora de carros que ficava do lado do meu apartamento, então eu saía para andar na beirinha do rio e eu encontrava o Jason, ele estava fumando lá fora e todo dia ele saía correndo atrás de mim e eu tentava correr, mas não escapava. Ele batia nas minhas costas e falava, e aí, seu Carlos, já está trabalhando? Os meus porteiros também, o porteiro do apartamento todo dia perguntava. E o Jason, eu ia pro Rio, todo dia encontrava o Jason, né? Chegou um dia, eu falei, Jason, deixa eu te falar um negócio, isso depois de uns 3 meses, né? Que eu já tinha me conformado que eu não ia trabalhar. Falei, Jason, você é um cara muito bacana, não me leve a mal, mas é o seguinte, eu não trabalho, eu não vou trabalhar tão cedo, a minha esposa está me sustentando, ela não tem problema com isso, não vai ser você que vai pegar no meu pé.